Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. A lição desta semana, cujo título é O Inimigo Interno, foca na derrota de Israel diante de Ai. Ela tem algumas lições importantes para nós. Ela deixa bem claro que as nossas derrotas, a causa não é material, a causa é espiritual. O estudo dessa semana nos convida a fazer uma reflexão sobre a aliança que fizemos com Deus. Quando Deus faz uma aliança conosco, essa aliança tem como base a obediência à sua palavra. E ao entrarmos em aliança com Deus, a obediência a essa aliança, a essa promessa que fizemos com Deus, deve ser o nosso foco. De maneira que o ponto principal dessa lição é que a nossa aliança com Deus exige obediência, exige fidelidade ao Senhor. E isso ficou muito claro que a derrota diante de Ai se deu porque alguém dentro da comunidade fez algo que era condenável, algo que era abominável diante de Deus. Deus deu instruções sobre o que fazer e o que não fazer durante o cerco de Jericó, durante a tomada de Jericó, e alguém não foi fiel a esse termo apresentado por Deus. E como consequência dessa infidelidade, a derrota aconteceu. Outra lição que fica é que Deus se afasta diante da transgressão. Ele não vai com o seu povo quando o seu povo se agarra, persiste em ficar agarrado com o pecado. Isto quer dizer que não é possível caminhar com Deus, ter uma aliança com Ele, se consentirmos em pecar contra Ele, em transgredir as suas instruções. Essa é uma lição especialmente ensinada durante essa semana. De forma que esta lição nos convida a, com sinceridade, cada um de nós, examinar o nosso coração. E se descobrirmos que existe algum pecado oculto em nossa vida, buscarmos ao Senhor com arrependimento, com sinceridade e permitirmos que Ele trate esse nosso problema, resolva esse nosso problema. Essa é uma lição que fica. Estamos em risco se ocultarmos o pecado diante de Deus, não confessarmos e mantermos uma vida dúbia, onde na igreja parecemos um santo, mas secretamente estamos a condescender com o pecado, a acariciar o pecado, como fez o personagem da lição, Acã. Viver em aliança com Deus é mais do que seguir algumas regras. É ter um relacionamento de confiança com Ele, um relacionamento de sinceridade, um relacionamento de fé. Também fica muito claro que o pecado, se for acariciado, se nos agarrarmos a ele, ele certamente vai enfraquecer a nossa relação com ele e vai certamente causar derrotas. A história de Acã também mostrou que quando o pecado é descoberto, quando ele é resolvido, o favor de Deus volta para o seu povo. Isto quer dizer que se existe algum pecado em nossa vida, esse pecado pode ser confessado, pode ser abandonado. E se ele for confessado, abandonado, removido de nós, a bênção divina será recebida. Isto quer dizer que se quisermos a bênção divina, precisamos atentar para coisas simples, como por exemplo a confissão, o abandono do pecado. Essa é a forma do ser humano se restaurar diante de Deus. E quando ele faz isso, Deus voltará novamente a conceder o seu favor. A violação da aliança, do acordo feito com Deus, é um problema muito sério. Isso quer dizer que a nossa segurança consiste em sermos fiéis ao nosso Deus, em sermos sinceros diante dele, em sermos autênticos diante dele. Quando fazemos isso, as vitórias são certas. Quando Israel restaurou essa condição de fidelidade, as derrotas cessaram e as vitórias voltaram. Eu não sei como tem sido a sua experiência. Não sei se tem sido uma experiência com Deus de vitórias ou de derrotas. Mas a lição dessa semana deixa bem claro que o segredo para a vitória consiste em viver uma vida transparente com Deus, em ser sincero diante dele, em ter uma atitude de confiança e de fé para com Ele. Que Deus nos abençoe e que durante esta semana as bênçãos divinas possam ser derramadas sobre cada um de nós.
Vamos orar? Grandioso Deus, grandioso Pai, estamos aqui agradecidos pelas lições que a Tua Palavra nos ensina. Queremos te pedir que em nossa caminhada rumo a Canaã Celestial, o Senhor nos ajude a ter uma experiência de fidelidade diante do Senhor, de sinceridade diante de Ti. E se existe algo oculto em nosso coração que precisa ser removido, que essa lição venha a ser um alerta para nós, que venhamos confessar os nossos pecados, abandoná-los e dessa forma contarmos com a presença do Senhor conosco para vencer os inimigos que nos impedem de ter a posse da Canaã Celestial. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém.